Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus, tá? Vamos aí para a correção da questão do Enem de número 162 da prova azul, tá? Essa questão caiu no Enem de 2018, tá? É uma questão referente à progressão geométrica, mas o que envolve em si mais o conceito de progressão geométrica do que propriamente nós usarmos as fórmulas que existem, tá ok? Então vamos à questão. A questão nos diz o seguinte, ó. Torneios de tênis, em geral, são disputados em sistemas de eliminatórias simples. Nesse sistema, são disputadas partidas entre dois competidores, com a eliminação do perdedor e promoção do vencedor para a fase seguinte. Dessa forma, se na primeira fase o torneio conta com 2N competidores, então na segunda fase restarão N competidores, e assim sucessivamente até a partida final. Em um torneio de tênis, disputado nesse sistema, participam 128 tenistas. Para se definir o campeão desse torneio, o número de partidas necessárias é dado por. E aí nós percebemos que aqui nas alternativas, nós não vamos ter o resultado final, a gente não tem uma soma da quantidade de partidas. O que nós percebemos é que nós vamos tendo aqui um número de partidas, tá certo? A letra A está multiplicando a quantidade de tenistas por 2. Isso é para ver se pega alguém desapercebido e se atrapalha quando diz aqui que, um exemplo, existem 2N competidores e na segunda fase passa a ter N competidores. Isso é só para nos mostrar que a quantidade de competidores que existe numa fase está sendo dividida por 2, tá certo? Em progressão geométrica, quando a gente percebe que está dando essa redução pela metade, é como se a gente estivesse multiplicando por uma fração. E essa fração, no caso, é como se ela fosse 1 sobre 2, né? Então, quando a gente fala que a gente está dividindo ali 2N por 2, é porque a gente está multiplicando por 1 sobre 2. Então, ao invés de nós termos um segundo termo com um valor maior, a gente passa a ter com um valor menor. E o enunciado nos mostra que é metade, tá? Então, de acordo com as alternativas, o que a gente precisa é encontrar o valor de cada item. É como se a gente quisesse encontrar o primeiro termo, segundo termo, terceiro termo e sucessivamente, ok? Então, vamos para a solução da questão. Tá? Uma questão, como eu já falei, de progressão geométrica. Então, vê que aqui no segundo parágrafo fala que tem 128 tenistas. Se nós temos os 128 tenistas e eles precisam se enfrentar, é só a gente pegar os 128 tenistas e colocar um jogando contra o outro. Então eu preciso dividir esses 128 por 2 para saber quantas partidas nós temos na primeira fase. Dividindo 128 por 2, nós obtemos 64. Então 64 é o número de partidas da primeira fase, ok? Por isso que é o nosso A1. Quando a gente parte para a segunda fase, é lembrar que a quantidade de tenistas é reduzido pela metade. Era 2N, depois passou a ser N. Se está sendo reduzido pela metade, a quantidade de partidas aqui também está sendo reduzida pela metade. Então, na segunda fase, nós passamos a ter 32 partidas. Ok? Se a gente dá uma parada aqui nesse segundo termo e vem aqui para as alternativas, percebam que por eliminação nos restam apenas a letra B e a letra E. Tá certo? Então é só a gente continuar agora aqui. Ó. Terceiro termo, 16, porque eu já falei, metade. Ok? Está sendo eliminado sempre a metade dos competidores. A quarta fase, 8 partidas. A quinta fase, 4 partidas, é o que a gente chama de quartas de final, né? São 8 competidores disputando 4 partidas.
A sexta fase, nós vamos ter 2 partidas, que é a semifinal. A letra B parou aqui nesse 2, tá vendo? Só que aqui tem um problema, porque dessas 2 partidas, o campeão de cada partida dessa tem que disputar a final. E o enunciado deixa bem claro aqui, ó. Para se definir o campeão desse torneio, o número de partidas necessárias é dado por... Para se ter o campeão, temos que ter a final. E no caso é a última partida, tá certo? E aí nós vamos ter uma sequência de 7 termos, onde o último termo é 1 e, consequentemente, a alternativa correta é a letra E. Ok? Espero ter ajudado vocês, né? Um forte abraço para todos e até a próxima.